Bom dia, meu amado irmão. Bom dia. Vamos começar mais um culto. Para iniciarmos nosso culto, vou estar orando. Então, peço que você curve sua cabeça em casa e vamos orar. Senhor Deus e Pai, na Tua presença, mais uma vez, ó Deus, grato pelas imensas bênçãos que o Senhor tem derramado em nossas vidas, ó Deus, pelo Teu cuidado, ó Deus. E nesse momento, Pai, eu peço que o Senhor venha aceitar esse culto, Senhor Deus. Que o Senhor se agrade desses hinos, que o Senhor venha, através da sua palavra, Deus, nos desafiar para que haja mudança em nossas vidas, Deus. Abençoe nossos irmãos que estão em casa, que eles possam estar com o coração acessível à Tua palavra, Deus, e que o Seu nome seja glorificado em tudo, Pai. Que ora ao Senhor, em nome de Jesus, amém. 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 Peço que você em casa abra a palavra de Deus em Apocalipse, no capítulo 5, versículo 1 e 2. Então, Apocalipse, capítulo 5, versículo 1 e 2 diz: Então vi na mão direita daquele que está assentado no trono um livro em forma de rolo escrito, de ambos os lados, e selado com 7 selos. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: Quem é digno de romper os selos e abrir o livro? O pastor vai estar trazendo a mensagem em cima desse versículo. Para dar continuidade ao nosso culto, vamos cantar o nosso primeiro hino. Eu sou filho adotado. Então você em casa, cante com a gente em alta voz. Uma linda canção. Quero cantar uma linda canção.
continuidade, eu quero parabenizar você em casa que fez aniversário. Cantaremos agora felicidades e que você se sinta abraçado por nós. Senhor Deus e Pai, nós vamos vir na Tua presença, ó Deus, eu venho rogar ao Senhor por esses amados irmãos que estão completando mais um ano, ó Deus, de vida, de casamento, Senhor Deus, o que seja, que o Senhor esteja abençoando cada um, Pai, e que eles possam cada vez mais consagrar a vida ao Senhor, Pai. Esteja com cada um e ora ao Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos cantar o nosso próximo hino agora, Corpo e Família. Bom dia, meus queridos irmãos. Estamos na casa do nosso Deus, depois de uma semana guardados pelo nosso Pai Celestial. Estamos aqui para continuar estudando a palavra do nosso bom Deus. Nós temos como objetivo hoje de estudar o capítulo 5 de Apocalipse. Então, nós vamos estar abrindo lá para Apocalipse. Vá para Apocalipse, tá bom? Você que está aí na sua casa, nos ouvindo nesta manhã, vá para o livro de Apocalipse. Aqui no capítulo 5, nós vamos estar falando hoje sobre a visão do livro selado e dos 7 selos e do Cordeiro, tá bom? Então nós vamos cobrir aqui boa parte desse estudo. Nosso objetivo é tratarmos esse capítulo aqui, estudarmos, ver o que Deus tem preparado para cada um de nós, tá bom? Então, quando olhamos, por exemplo, só uma breve
recapitulação aqui. Quando olhamos para o capítulo 4, nós aprendemos ali sobre o poder criador de Deus. Deus que está no seu trono, no seu santo trono, ali nos céus, comandando tudo. Agora no capítulo 5, nós vamos ver que ele vem falar sobre o poder redentor de Cristo Jesus. Sim, o poder do Cordeiro, que vem para redimir, e a palavra de Deus, ela consuma isso aqui em Apocalipse, sobre a redenção do ser humano. O que é redenção? É salvação. Ah, mas por que, pastor, eu preciso de salvação? Porque nós, seres humanos, por causa do pecado, estamos perdidos. E perdidos, condenados para passarmos uma eternidade longe de Deus, longe do nosso Criador. Mas Deus, através da figura ali do Cordeiro, que é Cristo Jesus, ele vem então mostrar para nós a salvação eterna que nós podemos ter através deste Cordeiro. Então, dentro deste capítulo aqui, nós vamos ver a visão que João está tendo, a visão do Cordeiro em Apocalipse, capítulo 5, tá bom? O livro selado aqui vem falar sobre os segredos do futuro, o destino da obra redentora de Cristo Jesus. Sim, toda a criação estava interessada em saber do resultado, e só o Cordeiro aqui ele poderia, e ele pode, e ele vai abrir este livro, tá bom? À medida que os selos se abrem um a um, João, ele descortinava aqui o panorama de fundo sobre o futuro, que se ia desdobrando na direção do fim. O livro selado, ele continha ali, e nós vamos ver isso, 7 selos, tá bom? E conforme esses 7 selos, eles são abertos, então nós vamos ver também que ele contém 7 trombetas, porque foi ao abrir-se o 7º selo que as 7 trombetas, elas soaram. Ao som desta 7ª trombeta, ecoaram pelos céus o jubiloso aleluia de vitória final. Dê uma olhada comigo em Apocalipse capítulo 11, versículo 15. Então vamos ver aqui Apocalipse capítulo 11, tá bom? Nós vamos dar uma olhada no versículo 15. Mas, pastor, não iríamos estudar aqui o versículo 5? Vamos estudar. Só eu quero levar você aqui para aquilo que eu acabei de dizer aqui para você, que João vem descortinando aqui o futuro para nós. Apocalipse 11, versículo 15 diz o seguinte: e o 7º anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Sim, é isto que João está descortinando aqui para nós, está descobrindo para mim e para você, com a revelação de Apocalipse. Então nós vamos ver aqui, primeiro, que a história ela é composta por muita gente que tentou governar o mundo, tá? Então você começa a olhar para a história da humanidade e você vê que o ser humano, o homem, ele tem ao longo aí dos anos tentado governar o mundo. Nós poderíamos, e eu posso citar aqui para você, por exemplo, e não vamos entrar nos detalhes, mas Senaqueribe lá na Síria foi um governante, um rei que quis governar o mundo. Nabucodonosor lá na Babilônia
o rei Dario, do Medo-Persa. O que dizer de Alexandre o Grande? Você já deve ter ouvido algo sobre Alexandre o Grande, um grande general que conquistou o mundo conhecido da sua época. Mas com 33 anos de idade ele se frustrou, ele falou: olha, estou triste, minha alma está triste, porque eu já conquistei o que tinha que conquistar, o que mais tem para eu conquistar? E morreu com 33 anos de idade. Também, quando nós olhamos para a história, o Império Romano, que perdurou de 226 até 800 da era cristã. E a tentativa do Império Romano era o quê? Governar o mundo inteiro. Temos ainda, e talvez você já ouviu falar em Gengis Khan, Napoleão Bonaparte, Hitler, Lenin, Stalin. E o que dizer, né, aí do século XX, século XXI, sobre as superpotências que estão querendo governar o mundo. Todos esses que eu citei aqui para você, sendo usados por Satanás, aquele que queria governar e ser semelhante ao Altíssimo. Talvez você já tenha ouvido um pouco sobre ele, esse arqui-inimigo de nós seres humanos, e que se levantou contra Deus, querendo ser semelhante ao Altíssimo. E, meus queridos, só Cristo tem autoridade para governar. A Bíblia mostra isso de Gênesis a Apocalipse. Louvado seja o nosso grandioso Deus. De Gênesis a Apocalipse nós vemos a figura de Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus, aquele que é digno de abrir os selos e revelar o que João estava revelando para nós no livro de Apocalipse, quando ele olhou e viu ali aquele livro selado e não encontrou ninguém, nem nos céus, nem na terra, que poderia abri-lo. Cristo Jesus é que pode fazer isto. Ninguém é digno de glória, somente Cristo Jesus. Mas vamos para a visão aqui que João está tendo no capítulo 5 de Apocalipse. Então, quando você volta aqui para Apocalipse, tá bom? Já foi lido aqui na abertura para nós, né? Versículo 1 e versículo 2, eu vou ler de novo. Então, Apocalipse, capítulo 5, versículo 1 e 2, tá? Vai estar sendo projetado aqui para você estar acompanhando também a leitura, tá bom? Diz ali: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, de todo selado, com 7 selos. Versículo 2, veja lá: vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Então, essa é a visão que nós estamos tendo aqui, tá? Capítulo 5 mostra Deus redimindo a sua criação. Eu gostaria de levar você para o livro de Efésios, capítulo 1, versículo 14. Ali, a palavra do nosso Deus, ela vem falando sobre a redenção da criação. Veja o que diz ali: o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. Então aqui nós temos um texto da palavra de Deus que vem reafirmando isso que eu estou dizendo para você, que o capítulo 5 de Apocalipse vai tratar sobre a redenção da criação. E já o livro de Efésios, capítulo 1, versículo 14, declara isso para nós com todas as letras, meu querido.
o qual é o penhor da nossa herança. Cristo Jesus, ele é o penhor da nossa herança, a herança que nós podemos ter nele. E qual é essa? Olha ali, para a redenção. Redenção aqui é a salvação, é o resgate pago por Cristo Jesus mediante o sacrifício dele na cruz do Calvário. Eu quero ainda, meu querido, levar você para Romanos capítulo 8, versículo 21. Então, vai aparecer aqui para você, tá bom? Vai ser projetado aqui para você, Romanos capítulo 8, versículo 21, onde a palavra de Deus nos diz o seguinte: na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Sim, esta é a redenção, é a libertação da escravidão, da servidão, da qual não somente nós seres humanos estamos escravos, somos escravos, estamos presos, mas bem como também toda a criação do nosso bom Deus. Vem falando aí sobre a redenção, a libertação da servidão e da corrupção. Precisamos ser libertos para a glória do nosso bom Deus. E Apocalipse capítulo 5, ele vai tratar sobre isto. Então, volta aqui para Apocalipse capítulo 5, por favor, versículo 1 ali, você vai observar isto. Apocalipse 5, 1, onde já vai nos dizer e vai nos mostrar sobre Cristo Jesus, vai falar sobre esse grande Salvador que nós podemos ter aqui na pessoa de Cristo Jesus, aquele que pode abrir esse livro, abrir os selos deste livro. Então, quando você olha para ali o versículo, aqui ele é uma visão daquele que ainda está no trono. Então, no capítulo 4 nós estávamos falando sobre o trono, capítulo 5, ele vem ainda tendo essa visão aqui, diante aqui, né, do trono do nosso Deus, onde ele fala: vi na mão direita daquele que estava assentado no trono. Essa é a visão que ele está tendo, tá bom? Quando ele fala aqui da mão direita aqui, olha só, acompanha comigo, um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Então imagine só a cena, Deus Pai sentado no trono, e ele começa de repente levantar a sua mão, a mão direita, e em sua mão direita um rolo, um pergaminho contendo a história da humanidade. É isto, meus queridos. Aqui quando fala sobre tendo um rolo na sua mão, ou um livro, ou um pergaminho, nós temos que compreender. Lembra, a imprensa, ela só surgiu a partir de 1500. A partir de 1500 que nós podemos ter livros como esta Bíblia que eu estou segurando aqui. Antes disso, não tinha imprensa, não tinha papel. Era necessário eles escreverem e relatarem o que eles faziam em pergaminhos, em rolos, né, feito ali de um material ou de couro ou de outro material que eles usavam para fazer isso. E mais na antiguidade, eles usavam, pegavam ali a argila e eles faziam então uns tabletes, tá bom? De argila, e escrevia enquanto ela estava meio mole.
e depois aquilo endurecia e aquilo ficava como uma escrita também. Mas o que nós vemos aqui na mão direita de Deus é um rolo, um livro, um pergaminho. E neste livro, escrito por dentro e por fora, e ele está selado. Então começa a imaginar comigo, entra na história, meu querido ouvinte. Pensa aí, né, num pedaço de couro, onde você poderia ali escrever. Imagine, vamos imaginar nos dias de hoje, uma cartolina. Tá bom? Você com uma cartolina na mão e podendo escrever, tá? Escreveu ali dos dois lados dela, então você enrola aquilo e conforme você vai escrevendo, você vai então enrolando e vai selando, tá? E a Bíblia diz que esse rolo, ele continha 7 selos. Isso não é difícil encontrarmos na história. Os romanos, quando iam firmar qualquer contrato de compra de algo ou de casamento, eles pegavam um rolo e escreviam, enrolava e o selavam. Também, quando você olha para os judeus, lá do Antigo Testamento, eles também tinham uma prática de contrato. Dê uma olhada comigo para Jeremias, capítulo 32. Vá ali para o livro de Jeremias e lembre-se, vai ser projetado para você aqui atrás de mim, tá bom? Vai estar sendo projetado Jeremias, capítulo 32. Nós vamos dar uma olhada aqui, versículo 6. Versículo 6 primeiro, e aí nós vamos ver também o versículo 7, tá bom? Então, Jeremias, capítulo 32, versículo 6, veja o que diz ali. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, eis que Ananel, filho de Salum, teu tio, virá a ti dizendo, compra para ti a minha herdade que está em Anatote, pois tens o direito de resgate para comprá-lo. Opa, o que está acontecendo aqui? Jeremias, ele recebe ali a palavra de Deus, veio até ele a palavra do Senhor, falando, olha, vai chegar alguém aí, o seu primo, vai chegar até você, Ananel, tá? Aí, ele vai vender para você uma propriedade, mas acompanhe, olha só, versículo 7, nós podemos ler ali o seguinte, eis que Ananel, filho de teu tio Salum, virá a ti, dizendo, compra meu campo, que está em Anatote, pois a ti, a quem pertence o direito de resgate, compete comprá-lo. O profeta aqui, meus queridos, ele está vivendo em Jerusalém, um pouco antes de Nabucodonosor invadir Jerusalém pela 3ª vez e destruir tudo e levar o povo cativo. Por 70 anos, nós vamos ler isso daqui a pouco. Quando você olha para o versículo 8, aqui de Jeremias capítulo 32, diz o seguinte, veio, pois, a mim Ananel, filho de meu tio, segundo a palavra do Senhor, ou seja, aquilo que Deus havia dito para ele no versículo 6, versículo 7, agora estava acontecendo. E olha só o que acompanha ainda o versículo 8, ao pátio da guarda. Então o primo dele chegou até onde ele estava ali no pátio da guarda e me disse, compra agora a minha herdade que está em Anatote, na terra de Benjamim, porque teu é o direito de herança e tens o resgate, compra
para ti. Então eu entendi que isto era a palavra do Senhor. Então o que está acontecendo aqui, meus queridos irmãos? Hananel aqui, ele de repente chega até o seu primo Jeremias, né? Ô Jeremias, eu quero vender as minhas terras, e você é um parente meu, você tem o direito da compra. Mas, meus queridos, imagine só, Jeremias, ele já sabia que Nabucodonosor iria invadir Jerusalém, iria tomar tudo para ele. Imagine só você sabendo que de repente um país vizinho iria dominar o Brasil e iria tomar conta do Brasil. Você ia querer comprar a posse de alguém, sabendo que você de repente poderia perder tudo? E era o que estava acontecendo ali. E o primo então aí de Jeremias fala para ele: olha, compra agora a minha herdade que está em Anatote, na terra de Benjamim, porque é o seu direito, Jeremias. Faça isto. Versículo 9 até o versículo 15, meu querido, acompanhe comigo, tá? Versículo 9 até o versículo 15, que diz o seguinte: olha só o que Jeremias faz. Comprei, pois a herdade de Hanamel, filho de meu tio, a qual está em Anatote, e passei-lhe o dinheiro, 17 ciclos de prata, e assinei, olha só, assinou o que ele está dizendo aí? E assinei a escritura, e mais, e selei-a, e fiz confirmar por testemunhas, e passei-lhe o dinheiro, e pesei-lhe o dinheiro numa balança. Então, Jeremias, sendo orientado por Deus aqui, mesmo ele já tendo recebido, né, uma profecia de que Nabucodonosor iria chegar ali, iria levar a Israel cativo por 70 anos, 70 anos duraria o cativeiro ali, ele ainda compra. Mas o que eu quero destacar aqui para você é este contrato de compra e venda aqui. Nada mais, nada menos diferente do que se faz ainda hoje. Olha, ele fez tudo legal, ele pagou o seu primo, tá bom? Ele fez uma escritura, ele escreveu o que estava comprando, por quanto estava comprando, né, relatando tudo, pegou testemunhas, tá bom? Selou. O que eles faziam naquela época com esses pergaminhos? Depois que escrevia todinho, então enrolava bem enroladinho, pegava ali cera, jogava cera ali na junção ali das folhas, tá bom? E colocava então um anel, pegava um anel e selava aquilo, para ficar guardado. E é isto o que ele fez. Versículo 11, acompanhe ainda comigo. E tomei a escritura da compra, selada segundo a lei e os estatutos, e a cópia aberta. Então, naquela época lá também, além de uma cópia que era selada e ia ficar guardada, né, tinha uma cópia também aberta, que ficava, né, para quem quisesse ler. Qualquer um que tivesse alguma dúvida, né, olha, podia chegar lá onde, né, essas cópias ficavam guardadas. Olha, eu quero saber sobre esse terreno, quero saber sobre esse casal, legalmente eles estão casados, esse terreno já foi vendido, quem é que comprou? Essa cópia aberta ficava ali. Versículo 12, e dei a escritura da compra a Baruque, filho de Nerias, filho de Mazeias, na presença de Hanamel, filho de meu tio, e na presença das testemunhas, que subscreveram a escritura de compra.
e na presença de todos os judeus que se assentavam no pátio da guarda. Versículo 13: e dei ordem a Baruque, na presença deles, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, toma estas escrituras, este auto de compra, tanto a selada quanto a aberta, e coloca-as num vaso de barro. Aqui é interessante, meus queridos, e a arqueologia tem descoberto muita parte das escrituras sagradas em vasos de barro. Então esses pergaminhos, eles eram escritos, eram selados, e para conservá-los, eles colocavam num vaso de barro e ali fechava a tampa, também aí com a argila, né? E guardavam isso lá no Mar Morto mesmo. Nós temos grandes descobertas, né, de grandes partes da palavra do nosso Deus, que estavam guardados em vasos de barro, como Deus manda guardar aqui, ou mais ou menos isso. Jeremias, daqui um tempo, Nabucodonosor ele vai chegar, ele vai levar Israel cativo por causa da rebeldia de Israel, por causa da idolatria de Israel, por se prostrarem diante de outros deuses, pela desobediência deles. Então vão cativos, e isso vai durar 70 anos. Jeremias, você não vai estar mais aqui, mas olha, eu quero que você faça o seguinte: o teu primo vai chegar até você, vendendo a terra dele, e você vai comprar, você vai fazer tudo legalmente, a escritura, você vai pegar essa escritura, vai pedir para Baruque, ele está guardando tudo isto num vaso de barro, tá bom? E vou ler de novo, versículo 14, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, toma estas escrituras, este auto de compra, a selada, bem como também a aberta, e coloca-as num vaso de barro, para que se possam conservar muitos dias. E na realidade esses muitos dias aqui, anos e anos e anos, algo podia ser conservado assim. Versículo 15, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, ainda se comprarão casas e campos e vinhas nesta terra. Olha, meu querido, que fabuloso! Israel, ele iria para o cativeiro, mas depois de 70 anos, iria voltar para a terra. Aí então, quem tinha o direito àquelas terras, a algo que ele adquiriu, mediante o contrato de compra, ele poderia reaver aquilo. Jeremias não estaria mais lá, mas a sua posteridade estariam lá. O povo de Israel retornariam para lá. Eu quero agora levar você para Jeremias capítulo 29, versículo 10. Então, se você voltar aí um pouco aí nas páginas da palavra do nosso Deus, da Bíblia, ou se você prestar atenção aqui no que está projetado aqui atrás de mim, Jeremias 29, versículo 10, diz o seguinte, veja aqui o que está dizendo aqui, tá? Porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos em Babilônia, vos visitarei, e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando a trazer-vos a este lugar. Então, este livro aqui selado, ele serviria para o quê? Olha, quando Israel voltar, aí então, vocês
vão poder novamente reaver aquilo que é de vocês. Então, espero que você tenha compreendido esses dois exemplos aqui, tá bom? Que nós olhamos na palavra de Deus aqui, falando aqui sobre um livro selado, tá? Algo que diz respeito a uma propriedade, tá bom? Você poderia agora perguntar, pastor, tudo bem, o que isso tem a ver com Apocalipse capítulo 5? Meu querido, o livro ali em Apocalipse capítulo 5 é um documento de posse de toda a criação, contendo o que virá no futuro. Ou seja, este livro que está na mão direita de Deus é um selo de escritura. Como isso vai acontecer? Vá para Ezequiel capítulo 1. Quando você olha aqui para Ezequiel capítulo 1, nós não vamos estar lendo, tá bom? O capítulo aqui. Mas quando você vai para Ezequiel, ali no capítulo 1, você tem uma declaração aqui muito clara do que seria Apocalipse capítulo 4. Você pode imaginar isso? Olha, não vamos ter tempo para ler aqui, tá bom? Mas só no título aqui de capítulo você já pode ter uma grande ideia, a visão dos 4 querubins. Lembra lá os seres, os 4 seres que estavam diante de Deus? Então você vê esse paralelo aqui, tá? Também o capítulo 2 de Ezequiel. Se você for aqui para o capítulo 2 de Ezequiel, você vai perceber que ele tem tudo a ver com o capítulo 5, que nós estamos estudando aqui de Apocalipse. Então, vamos lá, deixa eu recapitular aqui para você. O livro de Ezequiel, o profeta Ezequiel, capítulo 1, é correspondente ao capítulo 4 de Apocalipse. Ezequiel, capítulo 2, é correspondente ao capítulo 5 de Apocalipse. E eu gostaria de ler um texto ou outro aqui para você, tá bom? Capítulo 2 de Ezequiel, então está em Ezequiel, capítulo 2, tá? Dê uma olhada, versículo 9. Versículo 9. Você vai ver aqui que Ezequiel, ele viu o mesmo rolo, um livro na mão de Deus. Olha só, Ezequiel, capítulo 2, versículo 9, e eu vou ler também o versículo 10, que diz o seguinte: então vi, e eis que certa mão se estendia para mim, e nela se achava o rolo de um livro. Versículo 10, meu querido, veja o que diz: estendeu diante de mim, e estava escrito, olha só, como é que estava escrito por dentro e por fora, e nele estavam escritos lamentações, suspiros e ais. Olha, o profeta aqui, ele não tem a revelação do que são essas lamentações, esses suspiros e esses ais, mas ele até onde Deus revela para ele, quando ele vê esse livro na mão de Deus, ele está entendendo e compreendendo, até onde Deus deixou ele compreender, que era algo de juízo. Era um juízo sobre a nação de Israel, sobre os povos, sobre as nações, que viria para o futuro, não ainda para o período em que ele estava vivendo. Então, está vendo aqui? Ezequiel capítulo 2,
ele equivale a Apocalipse capítulo 5. A mesma visão, mesmo livro. Agora eu quero levar você para Daniel capítulo 2. Vamos para Daniel capítulo 2. Tá? Daniel está logo à frente aí do livro de Ezequiel, mas lembra, vai ser projetado aqui para você. Então, Daniel, eu falei capítulo 2, mas é capítulo 12, tá bom? Daniel 12, versículo 4. Vamos dar uma olhada aqui, versículo 4 primeiro aqui, tá bom? Daniel capítulo 2. Diz ali o versículo 4: Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro, até ao tempo do fim. Muitos o esquadrinharão, e o saber se multiplicará. Então aqui, meus queridos, Daniel ele está tendo uma visão aqui de um livro, e nesse livro, do qual ele está relatando tudo o que ele está vendo, ele faz um relato ali do tempo do fim. E quando é ordenado aqui para ele, tá bom? Vou ler novamente o versículo 4. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro. Daniel, encerrou aí, acabou as palavras que tinha para colocar nesse livro. Agora, você vai selar esse livro, Daniel, até ao tempo do fim. Até ao tempo do fim. Que palavras são essas? As mesmas que Ezequiel havia visto lá, de lamentações, de ais, tá bom? É a que ele está escrevendo aqui também, mas ele não tem a compreensão de tudo isto. E quando fala que encerra as palavras aqui, quando está falando no capítulo 12, é tudo aquilo que Daniel citou, e não vai dar para a gente ver aqui, meu querido. Mas quando você olha capítulo 7, Daniel mesmo ali, livro de Daniel, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10 e capítulo 11, são essas palavras que Deus está falando para ele, para que ele venha encerrá-las, tá bom? Tudo relatando ali, falando de algo que a princípio parece da época de Daniel, mas algo que ainda iria acontecer. Qual a visão que Daniel tem do capítulo 9 e capítulo 10? No final, meu querido, do capítulo 9, ele tem uma visão que se levantará um homem, um governo mundial, e que vai fazer um pacto com Israel. Olha só que interessante. Daniel está lá, recebendo a orientação de Deus. Escreve aí, mais ou menos um ditado. Daniel, vai escrevendo aí. Acabou aí? Escreveu tudo que eu ditei para você? Fecha esse livro, sela ele. Mas quando nós olhamos ali, capítulo 9, Daniel ele está tendo uma revelação ali no final ali do capítulo sobre um homem que viria para estabelecer um pacto com Israel. E esse período deverá ter 7 anos, dos quais os primeiros 3 anos e meio será de falsa paz. E esta paz ela envolve duas coisas. Duas coisas envolvem essa paz, que Daniel ele está escrevendo aqui sobre este homem que vai se levantar para estabelecer um pacto com Israel. Primeiro, construir o templo. Meus queridos, você deve já saber, né? As notícias estão por aí. Israel, lá na Palestina, eles não moram em toda a terra prometida para eles. Na realidade, eles não ocupam 1/10 daquilo que lhes é de direito, sabia?
É coisa mínima que eles têm hoje. O templo, onde era o templo, ali o templo de Salomão, hoje tem uma mesquita lá. Mas quando esse homem se levantar, relatado aqui por Daniel, diz que ele vai fazer um pacto com Israel, um pacto de paz, de tranquilidade. 7 anos, meus queridos, 7 anos de falsa paz, é o que ele está prometendo aqui. 3 anos e meio, falsa paz, e depois, 3 anos e meio de grande perseguição. Sabe por quê? Porque primeiro, né, ele oferece, eu vou reconstruir o templo para vocês. Segundo, a oferta deste homem aqui para Israel é o seguinte, e também vai cessar a guerra aqui. Nenhum povo mais, Israel, vai se levantar contra vocês, principalmente os árabes, os arqui-inimigos de Israel. Mas a palavra do nosso Deus diz que essa falsa paz vai durar aí por 3 anos e meio, e depois mais 3 anos e meio, quando o templo estiver construído, então este homem, ele vai chegar até o templo, vai querer se colocar no lugar de Deus e vai querer que Israel o adore. E a palavra de Deus, então, ela mostra para nós que isso é algo que Israel não vai aceitar, então vai começar uma ferrenha perseguição contra Israel e todo aquele que estiver vivendo neste período de 7 anos ali, que não que se converterem ao cristianismo. O que é esse período aqui, meu querido? Que nós vamos ver mais à frente, quando estivermos estudando ainda outros capítulos de Apocalipse. Então, meus queridos, aqui Daniel está relatando nada mais, nada menos que o período da tribulação. Vamos agora para Daniel capítulo 12, no versículo 4. Olha só, Daniel capítulo 12, versículo 4, nós temos o seguinte, como nós já lemos, né? Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até ao tempo do fim. Muitos o esquadrinharão. O que é isso daqui, meus queridos? Muitos vão querer conhecê-lo. Muitos vão querer interpretá-lo. Mas ainda não é para vocês. Olha, Daniel, isso daqui não é também para você, Daniel. Então, para Daniel estava selado. Ele não tinha compreensão total de tudo que Deus estava falando ali. E o versículo, como nós já lemos, né, e eu vou repetir de novo, finalzinho diz, e o saber se multiplicará. Muitos querem conhecimento. Muitos acham, né, hoje em dia que tem conhecimento à vontade, que podem interpretar o que quer, mas não. Às vezes, até o livro de Apocalipse, muito fica com medo, né, de ensiná-lo, de estudá-lo, mas é muito complexo, é muito complicado. E veja que a própria palavra de Deus descreve. Veja versículo 5 e versículo 6 aí de Daniel 12, diz o seguinte, então eu, Daniel, olhei e eis que estavam em pé outros 2, um de um lado do rio e o outro do outro lado. Um deles disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando se cumprirão estas maravilhas? Veja aqui, na visão aqui de Daniel, então há uma pergunta, olha, quando é que vai se cumprir tudo isto? Quando vai se dar a conhecer tudo isto?
Não era para a época deles, é para uma época ainda futura, para uma época futura. Vá comigo para Daniel capítulo 10, volte aí um pouquinho, capítulo 10 de Daniel, veja versículo 5 e 6, veja aqui, Daniel capítulo 10, versículos 5 e 6, diz o seguinte: levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de Ufaz. O seu corpo era como o de berilo, e o seu rosto como um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras eram como o estrondo de muita gente. Olha, meu querido, aqui nós temos uma declaração clara de Apocalipse capítulo 1. Nós já estudamos Apocalipse capítulo 1, vimos ali a figura de Cristo Jesus, né? Com toda essa declaração aqui, Daniel já estava tendo a visão de Cristo Jesus, glorificado, lá com Deus, no meio da sua igreja, cuidando ali da sua igreja. E Daniel aqui, ele relata tudo isso, meu querido. Nós não vamos verificar agora, tá bom? Mas anote essa referência, tá bom? Daniel capítulo 10, versículos 5 e 6. O mesmo que em Apocalipse capítulo 1, sobre Jesus Cristo. Agora veja versículo 8 e versículo 9 aqui de Daniel, capítulo 10, versículo 8 e 9. Fiquei, pois, eu só e contemplei esta grande visão, e não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou, e não retive força alguma. Versículo 9, contudo ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo-a, caí sem sentido, rosto em terra. Meus queridos, a visão que Daniel tem aqui é tão gloriosa de Cristo Jesus que, olha, as forças dele se esvaíram. Quando alguém chega em mim e fala, pastor, eu vi Cristo Jesus, olha, lá por dentro eu tenho que rir. Qual ser humano relatado na palavra de Deus que viu Deus, né? Ouviu, né? Vamos dizer, a sombra de Deus, ou Cristo glorificado, e ficou bem, ficou feliz, saiu sorrindo, contando para todo mundo. Daniel, olha, eu vou ler de novo, meu querido, para você. Veja o que aconteceu com Daniel assim que ele teve esta visão. Versículo 8, fiquei, pois, eu só e contemplei esta grande visão, e não restou força em mim, não teve força nenhuma nele. Veja o que mais, o meu rosto mudou de cor, ficou pálido, né? Os sangues pararam de correr, né? No seu corpo, tá? Se desfigurou e não retive força alguma. Então, Daniel vendo aqui Jesus Cristo, é esta a reação que ele tem. Veja agora Daniel capítulo 12, vamos voltar aqui para o capítulo 12, tá bom? Nós já estávamos lá no capítulo 12, mas vamos de novo aqui para o capítulo 12, tá bom? Veja agora comigo, versículo 7, Daniel 12, versículo 7, que diz o seguinte: ouvi o homem vestido de linho, olha aí, falando de Cristo Jesus, lembra? Quando você olha lá para Apocalipse capítulo 1, você tem essa descrição, que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou, por aquele que vive eternamente, jurou pelo Deus Pai, tá bom? E ele fala aqui, que isso seria depois de um tempo,
2 tempos e metade de um tempo. Nós não vamos ter tempo para olharmos a esses tempos e 2 tempos e metade de tempo, mas nós já estudamos isso aqui na igreja lá atrás, tá bom? Já vimos que isso está falando de anos. 1 ano, 2 anos, metade de 1 ano, que é meio ano, tá bom? Então 1 tempo, 2 tempos, dá 3. E mais a metade, 3 anos e meio. É isso que ele está relatando aqui para nós, tá bom? E ele continua ali no versículo, tá bom? Depois da metade de um tempo, e quando se acabar a destruição do poder do povo santo, estas coisas todas se cumprirão. Ou seja, depois que na história, quando então acabar ali a destruição, a perseguição ali, né, e Deus estiver guardando a Israel, então essas coisas todas se cumprirão. Quero levar você ainda para o livro de Zacarias, capítulo 14. Vamos para o livro de Zacarias, aqui no capítulo 14. Zacarias, capítulo 14. Veja o que diz versículo 1 e versículo 2 aqui, tá bom? Olha lá, acompanhe comigo. Aqui vai falar sobre o juízo sobre Jerusalém e os seus opressores, tá? Versículo 1. Eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti. Ou seja, Israel sendo aí retirado tudo que eles têm, né, de propriedade, de bens. Versículo 2, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Então, falando aqui do que está acontecendo com Israel ainda nos dias de hoje. Vamos voltar para Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12. Olha só, Daniel capítulo 12. Volte aqui para Daniel capítulo 12. Nós já lemos aqui, mas eu vou ler de novo, tá bom? Versículo 8 e 9. Daniel 12, vamos lá, Daniel 12, versículo 8 e 9, que diz o seguinte: eu ouvi, porém não entendi. Então eu disse, meu Senhor, qual será o fim dessas coisas? Ele respondeu, vai Daniel, porque essas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Por mais que Daniel escreveu tudo aquilo que Deus queria que ele escrevesse naquele rolo, ele não compreendeu, e ele queria entender, mas aqui Deus fala, Daniel, não se preocupa, isso não é para você agora, Daniel, isso não é para você agora, você não vai entender isso agora, é para depois. Para Daniel e Zacarias, meus queridos, o livro está selado. Então, os livros que eu estou citando aqui para você, o mesmo livro que está na mão direita de Deus, lá em Apocalipse, capítulo 5, para Daniel e para Zacarias, os 2 grandes profetas do nosso Deus, esse livro está selado. Dê uma olhada ainda, está aqui, Daniel 12, versículo 10 e versículo 11. Olha aí, Daniel 12, versículo 10 e 11. Diz o seguinte: muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente. Olha, aqueles que se entregam a Cristo Jesus, esses são justificados, são embranquecidos aqui, são lavados pelo sangue de Cristo Jesus. Porém, os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá. Meus queridos, olha, é triste, mas
tem aqueles que não querem se dobrar de forma alguma à palavra do nosso Deus. Esses Deus os tem como perverso. Ah, pastor, mas eu não faço nada de mal. Não é essa perversidade que Deus está falando, não. É lá do teu coração de não se dobrar a Deus, a salvação eterna que Ele preparou para o ser humano. É isso que Ele está citando aqui, meu querido. E Ele termina, esse versículo falando, mas os sábios entenderão. Eu posso entender, você pode entender, meu querido. Basta estudarmos a palavra de Deus. Eu sei que às vezes parece maçante, mas nós temos que estudar. Está vendo? A palavra de Deus revela ela mesma. A Apocalipse é revelado lá no livro de Daniel, no livro de Zacarias, no livro de Ezequiel. Eles já falavam da palavra do nosso Deus. Versículo 11 aqui do mesmo capítulo, capítulo 10, do capítulo 12, de Daniel. Versículo 11 diz, depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posto a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. Divide aí 1290 por 365. Você vai chegar a 3 anos e meio. Você vai chegar a 3 anos e meio. Versículo 12 diz aqui, bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Aqui nós temos alguma diferença de alguns dias, mas a Bíblia está falando bem-aventurado aqueles que chegarem a esses dias. Aqueles que conhecem a revelação da palavra do nosso Deus, mesmo que já morreram, mas morreram com a fé em Cristo Jesus, no sacrifício dele na cruz do Calvário. Bem-aventurado esses. Quando este livro for aberto, meus queridos, se cumprirá o que diz Lucas capítulo 21, versículo 27 e 28. Vamos para lá? Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículo 27 e 28. Lucas 21, 27 e 28. Quando o livro que está na mão de Deus, quando ele for aberto, quando os selos forem retirados pelo Cordeiro, vai se cumprir o que Lucas está dizendo aqui. Versículo 27 e 28 diz o seguinte, e então verão vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está o quê? Próxima. Porque a consumação da redenção, o resgate de tudo, está próximo pelo Cordeiro de Deus. Isto é o que a palavra de Deus está relatando aqui para nós. Meus queridos, eu preciso fazer uma aplicação aqui para nós, tá bom? Já estamos aí há quase 60 minutos, estudando esse assunto, mas eu quero fazer uma aplicação aqui para você. O que nós vimos até aqui? Primeiro, olhando para o livro, o rolo que está nas mãos de Deus, Apocalipse capítulo 5, o que ele representa? Ele representa uma escritura selada. Lembra? Nós fomos lá, para o Velho Testamento, nós olhamos a história falando sobre o que os romanos faziam com as suas escrituras. Então, este livro que está nas mãos de Deus representa aqui uma escritura selada. Quantos selos? 7 selos. De onde vem esses 7 selos? Vem de uma estrutura da escritura do Antigo Testamento, como nós vimos lá. E este livro, ele está selado como o de
Jeremias capítulo 32, como nós analisamos, que está selado. Qual é o objetivo? Mostrar que aqui contém a posse de algo. Ou seja, esse livro ali, como lá do Velho Testamento, quer demonstrar que tem a posse de algo aqui. Esse livro, meus queridos, não é algo novo. Ele está descrito lá em Ezequiel capítulo 2, como nós olhamos, versículo 9, versículo 10. Visto também em Daniel capítulo 12, tá bom? E nestas citações, ele está selado e os profetas não podem entender sobre o que está falando. Eles não têm essa compreensão. Este livro, que está na mão direita de Deus, contém revelações sobre o futuro terrível da humanidade. O futuro de Satanás. O futuro do pecado, o futuro do universo e sobre como Deus vai redimir, vai libertar a sua criação. O livro tem os atos finais de Deus, pois quando este livro for aberto, vai se cumprir todo o processo da redenção. O do resgate, da salvação. Esse processo se cumprirá em que Jesus disse lá em Lucas 21, 28, como nós acabamos de ler. Lucas 21, 28. Está dizendo sobre a redenção, sobre a salvação. Mas para aqueles que creem. Então, diz lá, Lucas, né? Eu vou ler novamente para você. Então verão vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção, ou seja, a vossa salvação está próxima. O que você vai fazer com essas informações, meu querido ouvinte? Você que está aí me assistindo, o que você vai fazer com essas informações que você recebeu? Ficaram claras para você? Você vai precisar ouvir o vídeo de novo? Faça isso. Mas qual vai ser a sua decisão? Você já é salvo? Então, proclame esta verdade para os 4 cantos do Brasil. E quem sabe até para fora do Brasil. Proclame, mande esta mensagem para aqueles que você conhece que ainda não tem Cristo como Salvador. Se você ainda não é um crente, se você ainda não é um salvo pelo sacrifício do Cordeiro, e vamos falar sobre o Cordeiro à noite, entrega hoje mesmo a sua vida a Deus. Convide Cristo para ser o teu Salvador. E eu gostaria de orar. E se é esta decisão que você quer tomar, ore comigo. Ore comigo. Vamos orar. Pai maravilhoso, sou grato pela tua palavra. Palavra que liberta, que transforma. Senhor, se alguém está me vendo, me ouvindo nesse momento e ainda não tem Cristo como Salvador, trabalhe nesse coração. Que a pessoa nesse momento possa fazer essa oração de confissão. E ore comigo, meu querido ouvinte, se você quer tomar essa decisão. Comece assim: Pai maravilhoso, sou grato por Cristo Jesus, que morreu na cruz do Calvário por mim. O Cordeiro que é digno de abrir os selos. Abençoa a minha vida. Que Cristo Jesus seja o meu Salvador. Neste momento eu entrego a Ele a minha vida, o meu coração, para que Ele seja o meu Salvador e o Senhor da minha vida. E é em nome de Jesus que eu oro.
Amém. Tenha um bom dia, um ótimo almoço, que Deus abençoe a todos. E nós vamos encerrar com mais um hino, amém? Amém. Vamos cantar o nosso último hino, Cristo, Senhor de tudo é. Pela mensagem, pelos hinos, Senhor Deus, que o Senhor esteja feliz com o que nós fizemos aqui, Pai. Que o Senhor cuide de nós essa semana, aqueles que precisam sair, ó Deus, nesses ônibus, que o Senhor guarde a vida de cada um, e aqueles que podem ficar em casa, que fique, Senhor Deus. E que nós possamos tirar um tempo essa semana para estar, fazer os nossos devocionais, nossas orações a Deus, que nós não venhamos esquecer do Senhor, Pai, que o Senhor não esquece de nós, o Senhor sempre cuida de cada um, Senhor Deus. Abençoe nossos amados irmãos e muito obrigado, Pai, que eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém.